Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião de evangélica em nossa casa de oração, estudo e trabalho. Estamos elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido. Agradecemos também aos nossos benfeitores espirituais, as vibrações de paz que têm nos envolvido nesses ensinamentos, nessas lições, nessas reuniões, que têm nos mostrado o ensinamento de Jesus explicado pelo Consolador prometido por Ele. Pedimos aos nossos irmãos maiores que mais uma vez possam nos amparar, nos assistir, aumentar a nossa visão espiritual, para que possamos extrair desses ensinamentos aquilo necessário à nossa evolução, ao nosso progresso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados brandos e pacíficos. Bem-aventurados são os brandos e os pacíficos. E o subtítulo de Injúrias e Violência, nós temos o item 6, intitulado A Afabilidade e a Doçura, que é uma mensagem de Lázaro, dada em Paris em 1861. É uma citação de Jesus em que ele nos fala: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São do registro de São Mateus, capítulo 5, versos 5 e 9. E a mensagem de Lázaro, do Espírito Lázaro, dada em Paris no ano de 1861, ele nos fala: a benevolência para com seus semelhantes, fruto de amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades inferiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens
de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem de suas famílias e de seus subordinados, façam com que sua família e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com estranhos, que os chamaria à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando eu e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Espírito Lázaro, Paris, 1861. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Cristiano e Lucas. Estamos passando a palavra a Cristiano. Boa tarde a todos, que Jesus esteja em nossos corações e que a espiritualidade maior nos ajude no entendimento, das lições de hoje. E hoje, como nós vimos pela leitura, nós vamos estudar o capítulo 9, que é uma mensagem de Lázaro, o espírito de Lázaro, em 1861. Que nos fala sobre a afabilidade e a doçura. São duas virtudes, duas qualidades tão importantes para a nossa vida, importantes para aqueles que querem fazer o bem, que carregam dentro do seu coração a necessidade da nossa reforma íntima. E, como nós vimos aqui por Lázaro, ele nos faz um alerta. E antes de fazermos esse alerta, vamos procurar entender primeiro o que é afabilidade e o que é doçura. Afabilidade é ser amável, é ser cortês, ser gentil, ter um trato fácil, chegar num lugar, cumprimentar alguém, dar um sorriso, dizer um obrigado, ter atitudes que irão fazer com que aquele que está se aproximando de nós se sinta abraçado, se sinta recebido, se sinta como se tivesse sendo ali considerado um irmão junto de nós. A doçura é a qualidade de quem é suave, de quem é meigo, de quem é brando. E o maior exemplo que nós temos dessas duas qualidades foi Jesus. Jesus, ele era amável com todos aqueles que se aproximavam dele. Ele era brando. Mesmo nas horas em que ele precisava ser firme, ele falava de uma forma suave, caridosa. Então, o ato de ser amável com alguém, de ser gentil, é uma lei divina.
E o espírito de Lázaro, olha que interessante, no início ele fala assim conosco: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Ou seja, aquele que carrega o sentimento de amor ao próximo, ele produz a benevolência. Ele é uma pessoa benevolente, tem bondade para com o próximo. E a benevolência, ela origina essas duas qualidades, a afabilidade e a doçura. No entanto, nós temos, meus irmãos, que procurar encaixar essas duas qualidades no nosso dia a dia. Porque todos nós gostamos de ser bem tratados, todos gostamos de ser compreendidos, de receber uma atenção, um carinho. Mas para que isso aconteça, é necessário que isso também emane das nossas atitudes. É necessário que a gente trabalhe em nós mesmos para que a gente possa colher isso. Porque como nós aprendemos, pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Jesus, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta o amor, a bondade, a gentileza, a gente vai colher isso também das nossas relações. E para que isso seja, porque uma virtude, para ela ser conquistada, ela não ocorre de um dia para o outro, ela é trabalhada. Todo dia nós temos que fazer um exercício dessa determinada virtude. E com relação a essa virtude da afabilidade, nós temos que fazer um exercício diário de sermos positivos perante a vida, perante as dificuldades, de sermos gratos a Deus, nosso Pai Criador, de sermos gratos pela nossa família terrena, que viemos aqui na Terra para combater, junto deles, o cadinho diário, combater as nossas imperfeições. Nós temos que tratar o outro com mais gentileza, com menos rispidez, dando a atenção que a pessoa merece, a consideração, olhar mais nos olhos um dos outros, isso é tão importante. E que muitas vezes está se perdendo no nosso dia a dia corrido, A gente não para conversar com o outro olhando nos olhos, prestando aquela atenção necessária. É importante também escutar, saber escutar com atenção, tentando entender aquilo que o outro passa, tentando compreender o seu sofrimento, a sua dor, porque assim fica mais fácil para a gente poder ajudar. É importante também falar de maneira branda, para não carregar nas palavras e carregar o nosso coração de emoções negativas. Temos que tomar muito cuidado. Enfim, são exemplos e atitudes que facilitam a nossa convivência diária. Aí vem a importância da mensagem desta tarde, de Lázaro. Que aí vem o alerta que ele nos fala aqui, no meio da mensagem. Pensando nessas atitudes todas, que são atitudes e qualidades nobres para a nossa alma, nós temos que ter verdade no nosso coração. Nós temos que apreendê-las de forma verdadeira. Ou seja, essas ações, elas precisam ser efetivas, sinceras, construídas dia após dia, para não acontecer igual Lázaro nos fala aqui. Ele nos diz o seguinte: o mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastes, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás.
ou seja, quando a gente não adquire verdadeiramente essas virtudes, é como se a gente transformasse em duas pessoas. E ele continua dando o exemplo aqui. Em casa você age de uma forma e na rua você age de outra. Então, ou seja, você não adquiriu verdadeiramente essa virtude. Vive numa hipocrisia. E é isso que ele nos alerta. A gente não pode viver em hipocrisia. A nossa mudança, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser efetiva. E com todos em nossa volta, sem distinção. A nossa transformação, essa mudança íntima que a gente faz, ela é difícil, mas ela, quando a gente quer fazê-la de uma maneira efetiva, a gente consegue. E tem uma lição aqui no livro Almas em Desfile, que ela nos traz um exemplo disso. Um exemplo de como nós devemos nos portar diante das situações, principalmente quando nós estamos indo ajudar alguém, quando alguém vem até nós em procura de auxílio. A página é do livro Almas em Desfile, psicografado pelo Chico, e é pelo espírito de Hilário Silva. Chama-se O Porteiro e o Almirante. O almirante Francisco Vieira Paim Pamplona, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, espírita dos mais abnegados no Rio, dirigia o Asilo de Órfãos Anália Franco e era ali muito procurado. Homem de muitas atribuições, compadecia-se daqueles companheiros aos quais não podia ceder maior atenção. Pensando então em sanar o problema, tomou a cooperação de um confrade desempregado que lhe pedira auxílio. Até que lhe arranjasse colocação, o moço ficaria junto à instituição, atendendo às visitas inesperadas. Então, meus irmãos, essa aqui é a história do almirante e do porteiro. O almirante Francisco Vieira, que ele foi presidente da Federação Espírita durante muitos anos, e eu fiz uma pesquisa sobre ele. Ele era uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, gostava de ajudar, era prestativo, era simples, apesar da carreira que ele possuía de almirante. E ele era, nessa época dessa lição, ele era o presidente do Asilo dos Órfãos de Anália Franco. Ele trabalhava lá e colaborava. E ele precisava de uma pessoa que o ajudasse a receber a quem chegava na casa e que não estava marcado para visitas assim inesperadas. Ele precisava de alguém que o recebesse as pessoas. Então ele lembra de um companheiro dele que estava desempregado. E para ajudar tanto a ele como o companheiro, ele resolve contratar ele, pagando do próprio bolso para que ele recebesse aquelas pessoas. E aí o companheiro chega lá na casa e pergunta o que ele precisava de fazer. E aí o Francisco, o almirante, ele diz o seguinte: você só precisa conversar pacientemente, tratar a todos com caridade e igualdade. Indicaria o horário certo em que ele pudesse ser encontrado sem prejuízo do trabalho. E ele, o almirante, pagaria modesta remuneração do próprio bolso. Então, aquele porteiro, a única coisa que ele precisaria de fazer é tratar as pessoas com bondade, com caridade, ter paciência e receber aqueles que ali chegariam em busca de socorro. O amigo aceitou contente o serviço. No 20º dia de serviço, porém, Paim Pamplona, que era o almirante, teve responsabilidades mais graves e por lá ficou até muito tarde,
sem que o homem, o porteiro, soubesse da sua presença em sala próxima. Em certa hora, ouviu altas vozes. Aguçou o ouvido e escutou. O moço gritava para a pobre mulher. Então, Francisco Almirante, um dia desse, teve que ficar até mais tarde lá na casa de auxílio e sentou numa sala que era próxima à portaria. E de repente começou a escutar uma gritaria vindo da portaria. E ele chegou o ouvido assim, para próximo da porta para ver o que estava acontecendo. O moço gritava: "Safe-se daqui, sua velhaca. A senhora acha que pode pedir ao almirante uma coisa dessas? Espiritismo não é feitiçaria. Se a senhora voltar aqui com este assunto de homem fugido, bato a porta em sua cara. Compreendeu? Rua, vá para a rua. O almirante não esteve aqui, não está e nem estará. Suma da minha vista." Desculpe-me, falava a pobre senhora. Mas um improvisado porteiro gritava: "Rua, antes que eu chame a polícia." O almirante chegou correndo, calmo assim, no recinto, e ainda encontrou o moço com muita raiva, com cólera. E aí o almirante pergunta: "Há quantos dias você está trabalhando aqui?" Falou o pai. 20 dias, almirante." O distinto oficial da Marinha Brasileira enfiou a mão no bolso, retirou a carteira, contou a importância e estendeu as cédulas ao moço, dizendo-lhe: "Bem, meu filho, de hoje em diante não se considere mais ao meu serviço." "Mas por quê? O que eu fiz, almirante?" E o almirante sereno falou: "A cena que você acabou de representar não condiz com o programa espírita desta casa." Então, ou seja, e aí termina a lição de Hilário Silva, mostrando para a gente que aquele porteiro não teve caridade. Ele não soube reconhecer ali naquela velha, né, que era uma senhora de idade, uma pessoa com problema. Não conseguiu reconhecer ali uma pessoa que estava desesperada, precisando de ajuda. E ele, pelo contrário, não teve a paciência de escutá-la, foi logo brigando, foi logo gritando, fazendo aquela situação toda que não condiz com o que a gente aprende no Evangelho. Não condiz com a verdadeira caridade, com a paciência que nós temos que ter com o nosso semelhante. Nós temos que entender que muitas vezes um problema que nós não achamos que é difícil de resolver, ou que a gente não considera um problema, para o outro é. Nós estamos aqui na Terra reencarnados, mas cada um de nós está em um grau evolutivo diferente. E por isso é necessário termos paciência, termos tolerância diante da dificuldade dos outros. Principalmente, meus irmãos, aqueles que trabalham diretamente com irmãos necessitados, que muitas vezes chegam até nós devido a situações diversas que a gente muitas vezes nem imagina, e situações que são tristes mesmo. Então é necessário, mesmo que se no dia a gente esteja um pouco impaciente, que a gente faça uma prece para recebê-los com o coração aberto, para recebê-los com toda parcimônia que eles merecem, né? Com toda a atenção e com toda a compreensão. E pensando nisso, nessa história, a gente vê o quão é importante nós termos cuidado com a nossa fala. Porque a nossa fala, nos diz Emmanuel nesse livro Calma, que ela a nossa voz é o retrato sonoro
da nossa pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com ela. O jeito de falar, não falar grosseiramente, né? Com palavras muitas vezes chulas, grosseiras, que irão ferir o nosso irmão. A página que eu trouxe, que fala sobre isso, chama-se Fala, do livro Em Calma. Justo lembrar que a voz humana está carregada de vibrações. Quando a gente fala, a gente carrega na nossa voz tudo aquilo que a gente tem no nosso coração. Então, é um alerta. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. E isso é um exercício até mesmo para outra pessoa que está falando alto, para ela ver que ela tem que abaixar, falar baixo, né? Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Então, olha para vocês verem, a discussão, quando ela não tem proveito nenhum, ela é um desperdício de forças. Nós estamos ali desperdiçando forças que a gente poderia estar usando em outras coisas. Não te digas sofrendo esgotamento e fadigas para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te segues à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso, a tua voz é o teu retrato sonoro. Então tá aí mais uma página de advertência para a gente pensar. Como é que está a minha conduta perante o meu próximo? Perante os meus familiares? Perante um colega de trabalho? Ou com alguém na rua? Como que será que está a minha conduta? Será que eu estou sendo calmo? Será que eu estou sendo atento às necessidades que chegam em minha volta? Devemos, meus irmãos, tratar a todos com muito respeito e com muita gentileza, para que a gente possa também receber isso na nossa vida. É uma lei de ação e reação. Tudo que eu fizer, eu vou receber na mesma medida. Não devemos humilhar e maltratar ninguém. Mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que a situação esteja errada, é necessário que a gente auxilie aquela pessoa, sendo indulgente, sendo caridoso, perdoando as ofensas, né? Que Jesus, então, meus irmãos, esteja sempre nos nossos corações, trazendo até nós a paz, o equilíbrio, permitindo que a gente consiga ter situações para que a gente possa trabalhar essas duas virtudes dentro do nosso coração e trabalhá-las de uma forma verdadeira, de uma forma efetiva, certa, com a certeza que vamos tratar a todos de maneira igual. Que Jesus esteja nos amparando sempre. Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Dando continuidade nos nossos estudos, a gente observa que hoje nós estamos estudando a respeito de 2 conselhos que Jesus nos deu lá no Sermão do Monte. Quando ele se reuniu com a multidão, Jesus, entre outros conselhos, entre outras advertências cheias de sabedoria, falou assim com a gente:
Bem-aventurados, ou seja, felizes daqueles que são brandos, porque possuirão a terra. E falou também depois o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então Jesus nos ensinava e nos pedia a todos o seguinte, para que a gente se esforçasse em sermos pessoas brandas, pessoas calmas, mais tranquilas, para que a gente evitasse perder a paciência com os outros, para que a gente melhorasse o nosso trato com o semelhante. Em que sentido, meus irmãos? Sendo mais gentis, mais fraternos, recebendo qualquer pessoa que nos procurar com o seguinte ponto de vista: bom, eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. A pessoa que me procura tem as dela. O que ela está passando dentro de casa? O que ela passa no trabalho? Quais dificuldades essa pessoa está enfrentando? Quais preocupações ela traz com ela? Nós não sabemos, meus irmãos. E por tudo isso, vem o Evangelho de Jesus e nos pede o seguinte: que a gente seja mais afável, mais doce, mais cordial no trato com as pessoas. De vez em quando a gente vê em publicações que a gente tem aí nas redes sociais algumas frases que ilustram isso para a gente. Talvez, por exemplo, os irmãos já viram escrito assim, ó: gentileza gera gentileza. Vocês já viram? Ou outra frase assim: mais amor, por favor. Isso tudo, meus irmãos, demonstra para nós uma necessidade que a gente tem na nossa sociedade atual, de sermos mais fraternos, mais cordiais, mais atenciosos com as pessoas, evitando grosserias, evitando a falta de educação, corrigir o nosso vocabulário, tirando dele, por exemplo, piadas infelizes, ou um palavrão, uma palavra preconceituosa. Tudo isso a gente tem que se educar. Por quê? Porque assim a gente consegue ser mais fraterno. E do mesmo jeito que eu gosto de ser bem tratado, eu devo, portanto, tratar melhor as pessoas. Por exemplo, nós sabemos a diferença que tem quando eu chego num consultório médico e ali eu sou recebido com cordialidade, com carinho. Ô meu amigo, o que você está sentindo? O seu problema é esse? Então olha só, aqui está um pouco cheio hoje, você tem paciência, mas já já você vai ser atendido. Isso é muito diferente do que uma pessoa nos receber e falar assim: ó, aqui está cheio demais, não sei que hora que você vai ser atendido, ou às vezes de maneira até mais grosseira conosco. Então, isso, da mesma forma que a gente gosta de ser bem tratado, nós devemos fazer um esforço de tratar bem quem está à nossa volta. Pois bem, meus irmãos, no dia a dia do convívio social, muitas vezes, até por uma imposição da profissão, a gente se exercita nisso. Por exemplo, quem lida com o público, no atendimento às pessoas, suponhamos numa repartição pública, aquela pessoa vai ter um treinamento para receber bem, para tratar bem, para ter paciência, para ter boa vontade para explicar quem ali chegar pedindo uma informação, porque ali ele vai muitas vezes lidar com pessoas de todos os tipos, pessoas mais instruídas, outras menos instruídas. Alguns já vão chegar lá fazendo grosseria, outros vão chegar mais tranquilos. E, portanto, quando a gente no trabalho lida com o público, a gente é treinado a se conter, a responder. A pessoa está num tom de voz alto, a gente responde num tom de voz mais baixo. A gente pede a pessoa: fala um pouco mais baixo, por gentileza. Então a gente se esforça em sermos mais afáveis. Onde que mora, meus irmãos, o grande desafio desse pedido do Cristo? Dentro das nossas casas. Aqui que está a dificuldade. E não é à toa que o Espírito de Lázaro, que nos mandou essa mensagem hoje, fala assim: às vezes, no trato com as pessoas na sociedade, a gente pode até ser cordial, atencioso e se esforçar em ser o que o Evangelho nos pede. Agora, e dentro de casa? Eu sou capaz de pedir para um filho, por exemplo: ô meu filho, pega um copo d'água para mim, por favor? Eu vou virar para ele e vou falar assim: anda logo, menino, pega logo isso aí que eu estou te mandando.
né? Às vezes eleva um tom de voz. De repente o filho, como ele deve obediência aos pais, aquela situação ali até não é tão problemática. Mas em relação à esposa ou ao companheiro que vive conosco no dia a dia, aí que está um grande desafio. É quando normalmente a gente é mais ríspido. É quando infelizmente às vezes a gente é um pouco mais grosseiro. De maneira que às vezes na sociedade, conforme o texto nos fala, a pessoa age muito bem. E todo mundo tem a impressão seguinte: nossa, que pessoa educada, cordial. Tem até alguns ditos populares que falam assim: nossa, aquela pessoa é uma dama. Vocês já ouviram isso? Significa que ele é muito cortês, que ele é muito sereno, que ele é muito tranquilo. Agora, e dentro de casa? Ele levanta o tom de voz? Ele é impaciente? Ou ele é capaz de pedir sem alterar-se, sem perder a paciência? Portanto, meus amigos, observem que, para que a gente seja afável e doce, é necessário uma virtude que mantenha essa afabilidade, chamada paciência. Se eu perco a paciência, eu perco a afabilidade. Se eu estou impaciente, se eu estou muito cansado, a tendência minha é que eu responda e trate as pessoas o quê? Com alguma dose de grosseria e de falta de educação. E isso dificulta o convívio. Por quê? Porque a outra pessoa tem problema também. Às vezes o marido chega cansado do trabalho, vai conversar com a esposa, não sabe o dia que ela teve, quantos problemas, dificuldades que ela passou ali também, mesmo no reduto do lar. Porque é um filho que dá problema, é um afazer doméstico às vezes mais difícil, mais cansativo, é um equipamento doméstico lá que estraga, que dá uma amolação. Então é o seguinte, conforme a Cris leu para a gente há pouco aqui no livro Calma, quem está cansado, procura descanso. Porque a gente falar, querer conversar com as pessoas, sem paciência, cansado e nervoso, o que nós vamos fazer com os outros, meus amigos? Nós vamos ser grosseiros. Facilmente a gente vai acabar fazendo alguma grosseria com as pessoas. Portanto, temos que fazer um exercício nessas horas de silêncio. Para que a gente, portanto, não fira o sentimento de quem está ao nosso lado. Porque eu firo, eu peço desculpa, eu volto ao normal. Mas se eu fizer isso todo dia, o que acontece? Vai ir naquela pessoa o quê? Cansa. Lá, você todo dia, você é grosseiro, pede desculpa, ou às vezes nem pede desculpa, o que é pior, né? Já acha que é normal. Ser grosseiro, não, eu estou cansado, você tem que aguentar. Não é assim. Ninguém é obrigado a aguentar a grosseria nossa. Nós precisamos nos polir mais nesse sentido. Fazer um esforço maior de sermos mais agradáveis ao convívio com aqueles que estão à nossa volta. Pois bem, meus amigos, tem uma página de Emmanuel que tem por título O Tesouro da Fraternidade, que Emmanuel vai dar para a gente vários conselhos, várias orientações para a gente desenvolver-se conforme a lição de hoje. Vejam só. Não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Uma palavra confortadora, ou seja, nós podemos, com todo mundo que convive conosco, levar um pouquinho de conforto quando a pessoa está sofrendo. Um gesto de compreensão e ternura. A frase de incentivo. Quem de nós aqui nunca escutou uma frase de incentivo? De um pai, de uma mãe, de um professor, de um amigo, de um avô, de uma avó. Qual foi a importância dela para nós? Vai, meu filho, você vai conseguir passar de ano, estuda, né? Ô, meu amigo, você vai conseguir pagar essa dívida, esse problema que você está com você? Se a dívida é grande, procura lá quem você deve, o banco, ou quem seja, negocia, tem jeito. Divide num prazo maior, conversa novamente, que você vai conseguir, e com isso você vai ver que você vai se sentir mais aliviado. E tantas outras frases de incentivo que a gente já recebeu. Por que não oferecê-las a quem está à nossa volta? O presente de um livro. Como é bom ganhar um bom livro de presente. Se é bom ganhar, é bom também a gente o quê? Presentear com um bom livro.
a lembrança de uma flor. O que um presentear alguém com uma flor representa? Um gesto de carinho, de atenção. Vai enfeitar a casa da pessoa, vai colocar lá no jardim dela, ela vai ficar feliz de alguma forma. 5 minutos de uma boa conversa, o sorriso do estímulo, a gota de remédio, a informação que se presta alegremente. Então imagine os irmãos, a gente chega num lugar, precisa de uma informação, eu peço a informação, eu posso receber a mesma informação de 2 formas, de maneira educada, cordial, ou de maneira grosseira. O pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade ou uma mensagem, o abraço de irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é o dinheiro que vai nos fazer sentir bem com esses gestos. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a renovação real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe. Então vejam aqui que a nossa cordialidade é devida a todos na sociedade. Seja um pobre, um enfermo, seja um governante, um homem rico, uma pessoa temporariamente em destaque na sociedade. Envolvendo na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, esquecendo a ti mesmo para que outros se elevem e se alegrem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as irradiações das suas pérolas de bondade e caminharás no mundo, sob a invencível couraça da simpatia, para encontrar o divino tesouro da fraternidade em pleno céu. Então, meus irmãos, a gente deve se esforçar nisso, porque assim as pessoas vão ter em nós uma companhia mais agradável. Como é bom a gente estar junto de uma pessoa, eu gosto de ficar do lado daquela pessoa, porque ele traz bom ânimo, traz alegria, você procura ele, ele sorri, ele não te responde com a cara fechada. Se você pedir ele um conselho, ele vai te dar um conselho legal, ele vai se esforçar sempre em estar ali de bem, alegre, otimista. Significa que ele está sem problema? Não. Às vezes ele tem problemas que a gente nem imagina, mas é um esforço de conduta, de comportamento. Tem uma frase mesmo que fala assim, o espírita muitas vezes sofre e chora escondido, enxuga as lágrimas para atender ao público sorrindo. É um esforço que a gente tem que fazer. Não dividir com as pessoas os nossos problemas, e sim as nossas esperanças, o nosso bom ânimo. Vejam agora, meus amigos, uma história que a gente trouxe. Talvez algum dos irmãos já conheça essa história, porque ela já foi contada aqui no Solar de outras vezes, mas é uma história que mostra para a gente como que a afabilidade, como que o esforço em sermos cordiais e fraternos com as pessoas que nos procuram é capaz de fazer um bem enorme àqueles que nos procuram. Pelo seguinte: quais lutas e problemas aquela pessoa vive? Nós não sabemos. Pode ser que nós sejamos uma das poucas pessoas que ele encontra um pouquinho de alívio, um pouquinho de atenção, um pouquinho de fraternidade, de carinho. Às vezes o meio dela é terrível, e nós podemos ser a única referência de paz e de esperança para aquela pessoa. Nós vamos contar para vocês a história do Jorge, que era uma pessoa que conviveu com o Chico. História muito bonita, vejam só. O narrador é Adelino da Silveira, e ele começa contando assim para a gente. Ele conviveu muito tempo com o Chico. Ao longo desses anos em que tenho ido a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Gente, algumas, o tempo vai apagando lentamente,
mas jamais terá força suficiente para apagar das minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. E pela história aqui, meus irmãos, vocês vão observar que às vezes tem alguns Jorges à nossa volta e que às vezes a gente não dá a devida atenção. Numa daquelas madrugadas, quando as sessões do Chico se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez, naquelas filas quase intermináveis que se formavam para despedida, ou uma última palavrinha, ainda que rápida, com Chico. Ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Então, acho que é do conhecimento dos irmãos o seguinte: quando o Chico já havia se transferido para Uberaba, ele ganhou uma notoriedade pública muito grande. Ele já tinha vários livros, os livros foram sendo divulgados, vendendo aos milhares. E muitas pessoas começaram a procurar o Chico em Uberaba na esperança de receber uma mensagem de um parente já desencarnado, receber uma palavra de estímulo, uma orientação, ou se não, simplesmente desfrutar da companhia de um coração cheio de amor. Porque as pessoas que tiveram a alegria, a oportunidade de visitarem, de conhecer pessoalmente o Chico, contam isso. O entorno dele, meus irmãos, era um entorno assim de paz e de alegria. Contava-se, por exemplo, que às vezes vinha um cheiro de rosas no ambiente onde ele estava, que era produzido mediunicamente. Ou seja, os espíritos benfeitores materializavam um perfume muito agradável, de maneira que a aura do Chico, o entorno dele, nos contagiava para o bem, para a alegria, para a paz. A gente, sem querer, saía dali melhor. Então, muita gente o procurava. E esse nosso personagem, Jorge, esperava pacientemente a vez dele. Vinha com passos cansados. O andar trôpego, ou seja, caminhava com dificuldade. Fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do Chico. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas abundantes. Roupas, trajes muito pobres, pés descalços e rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era praticamente insuportável. Ainda que não se quisesse, tinha-se um movimento instintivo de recuo. Então, normalmente ele falava, as pessoas, afastavam assim, enojadas, repelidas ali pelas dificuldades que ele trazia com ele. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado, para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Então ele aproximava das pessoas, ninguém nem o escutava direito, já pegava logo um trocadinho, dava a ele, e nem esperava ele sequer dar qualquer saudação. Jorge morava com o irmão e a cunhada, num bairro muito pobre, uma favela, em Uberaba. Seu quarto era um pequeno cômodo, anexo ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata, emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram trabalhadores rurais. Jorge ficava com as crianças. Fazia-lhes o mingau
trocava-lhes os panos, cuidava deles. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto, e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio não seria resultante de pancadas constantes. O Chico conversava com ele. Vejam que beleza, meus amigos. Quando a pessoa tem muito amor no coração, ela é paciente e ela é atenciosa com qualquer pessoa que procure ela. O Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava: meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram em sua mão? Por que será que não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa ele não tinha com quem conversar. Na rua ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estava ele também. Assim, por alguns anos habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos me foi cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever essas linhas ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com Chico era comovente. Então vejam só o que ele conversava com Chico. Jorge, como que vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes fico pensando que o Senhor Jesus está me espiando. Depois Jorge falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o Chico ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo, onde que o Chico arruma tanta paciência? É muito bonito, né? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora para nossa despedida, fala o verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça, Jorge. Ah, tio Chico, eu me lembrei, já sei qual que é. Naquelas horas, o centro estava lotado, muito mais gente do que tem aqui, né? Não tinha onde colocar mais pessoas. As pessoas se acotovelavam, formando um enorme círculo em torno da mesa. Jorge, então, colocava o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, à maneira de uma criança quando vai declamar na escola, olhava para ver se o estavam observando e sapecava, inflamado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Eram os versinhos que o Chico mais gostava e que ele falava para o Chico. Quando Jorge terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, porque a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto que era. Depois,
colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava em cima do Chico, falava quase dentro do nariz dele, e eu nunca o vi ter aquele movimento de recuo como eu tive em todas as vezes. Beijava a mão do Chico, que beijava a mão e o rosto dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele tivesse ido. Eu que muitas vezes, ao chegar em casa, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente do beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente ao Jorge, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Veja isso aqui, meus amigos. Infelizmente fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza. E as palavras de Paulo se fazem mais fortes na minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente fica tarde demais. O Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Vejam agora a surpresa. Contou-me o Chico que foi esse nosso irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que ao desencarnar, nosso Senhor Jesus veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou o Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido de seus filhos. Estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei órfãos. Jesus não faria promessas que não pudesse cumprir. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Jesus e a Deus esses momentos de reflexão, esses momentos de paz, que é tão difícil em nossas vidas. Pedimos à nossa irmã Vera que nos faça a prece. Deus Pai, de infinita amor e bondade, Jesus Cristo, Mestre amado, Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, guias, mentores, amigos e benfeitores espirituais, é com o coração transbordando de agradecimento por essas mensagens, por esses conselhos que o Senhor Jesus nos deixou, rogando ao Senhor, Mestre Divino, que possamos levar para o nosso dia a dia, para nossas vidas, esses conselhos, demonstrando isso a todos aqueles que convivem conosco, a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, possamos ser gentis, benevolentes, pacíficos e brandos de coração com todos quantos cruzarem o nosso caminho. E com isso, Senhor, eu te peço, nos guie, nos proteja, nos sustente em todos os nossos momentos, em todos os momentos de nossas vidas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida,
e habitarei na casa do Senhor meu Pai por longos dias. Que assim seja. E com essa prece de agradecimento, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que faça a fila no salão.